Há algo acontecendo no mundo agora, silenciosamente, mas de forma alarmante. Uma nova peste está circulando entre nós, e o mais assustador é que ainda não deram nome a ela. Nenhum noticiário fala abertamente, as autoridades evitam o assunto, e os relatórios oficiais usam termos genéricos como infecção respiratória atípica ou síndrome misteriosa. Mas quem acompanha de perto as movimentações médicas e sanitárias ao redor do mundo sabe: algo está fora do controle. O que começou com pequenos surtos isolados em regiões específicas já começa a aparecer em locais completamente desconectados, e isso indica que a propagação é muito maior do que estão admitindo. As pandemias do passado sempre começaram assim, negadas, subestimadas e encobertas até o momento em que já era tarde demais para conter. O mesmo roteiro se repete. Primeiro, casos inexplicáveis. Depois, o silêncio das autoridades. E, por fim, o caos. Essa nova ameaça, porém, parece ter uma característica diferente. Ela não está apenas adoecendo as pessoas, mas também provocando mutações em vírus conhecidos, tornando-os mais resistentes e difíceis de identificar. Há médicos que já relatam sintomas que não se encaixam em nenhum padrão atual, e isso levanta uma dúvida perturbadora. Será que estamos diante de algo totalmente novo? Hoje, você vai entender o que está por trás dessa nova peste, como ela pode estar se espalhando sem controle e por que ninguém quer dar nome a ela. A verdade é que quando a informação não chega ao público, é porque alguém está tentando evitar o pânico. E se estão evitando o pânico, é porque o perigo é real. Fique até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo daqui para frente. Tudo começou de forma discreta. Pequenos surtos em regiões rurais, longe dos olhos da mídia, relatados como infecções respiratórias incomuns. Em um primeiro momento, os órgãos de saúde disseram que era apenas uma variação sazonal da gripe, mas médicos locais começaram a perceber que os pacientes apresentavam sintomas diferentes, febre intensa que surgia em questão de horas, manchas na pele, confusão mental e um tipo de fadiga que deixava a pessoa completamente sem forças em menos de um dia. Os exames não mostravam nada concreto e, em muitos casos, o diagnóstico vinha apenas como doença desconhecida. Logo, os relatos começaram a se espalhar entre países. O que era uma coincidência se tornou padrão. Viajantes com sintomas semelhantes foram registrados em aeroportos de continentes diferentes, e os laboratórios começaram a desconfiar que havia algo em comum entre esses casos. Amostras de sangue enviadas para análise mostraram algo inusitado: traços de uma mutação viral nunca antes vista, com características de adaptação extremamente rápidas. Isso significa que o agente responsável poderia estar evoluindo enquanto infectava novas pessoas. Mas o que chama a atenção é o silêncio. Nenhum grande veículo de imprensa está cobrindo o assunto, nenhum governo admite oficialmente a gravidade, e esse é sempre o primeiro sinal de que há algo muito maior acontecendo nos bastidores. As autoridades sabem que o anúncio precipitado pode causar pânico, e por isso preferem lidar com o problema em segredo. O problema é que, enquanto o silêncio domina, a contaminação continua. Diferente de vírus comuns, essa nova peste parece ignorar fronteiras e climas. Casos semelhantes surgem em países tropicais e também em regiões frias, o que indica uma resistência biológica impressionante. Normalmente, agentes infecciosos têm limites ambientais. Alguns não sobrevivem ao calor, outros ao frio extremo, mas essa nova doença não parece seguir regras. Isso sugere que o patógeno passou por algum tipo de modificação genética, seja natural, seja induzida, e essa possibilidade levanta uma questão sombria. Estamos diante de algo criado? Relatórios vazados de centros de pesquisa mencionam a presença de proteínas híbridas em amostras coletadas, algo que não deveria ocorrer naturalmente. Pesquisadores alertam que essa estrutura pode indicar a combinação de diferentes linhagens virais, o que explicaria o comportamento imprevisível do agente. O resultado seria uma doença com múltiplas formas de transmissão: ar, contato físico e até superfícies, ou seja, um pesadelo epidemiológico. Mas o que mais preocupa é a velocidade. Em menos de 2 meses, registros semelhantes apareceram em pelo menos 14 países. A Organização Mundial da Saúde, por enquanto, se mantém em observação, sem emitir alertas globais. Esse é o mesmo protocolo usado em pandemias passadas: o silêncio antes da tempestade.
O problema é que quando o alerta for emitido, já será tarde demais para conter. Uma das razões pelas quais essa nova peste ainda não recebeu um nome oficial é simples: ninguém consegue definir exatamente o que ela é. Os sintomas mudam de pessoa para pessoa e, em alguns casos, desaparecem e voltam dias depois. Há relatos de pessoas que melhoraram por completo, mas recaíram de forma súbita, como se o corpo tivesse esquecido de reagir. Essa característica faz com que muitos especialistas acreditem que estamos lidando com um agente que afeta não apenas o sistema imunológico, mas também o sistema nervoso. Os sintomas mais relatados incluem febre repentina, confusão mental, cansaço extremo, erupções na pele e perda momentânea de memória. Alguns pacientes descrevem sonhos vívidos e alucinações antes do agravamento da doença, o que sugere que o patógeno pode estar interferindo em funções cerebrais. Além disso, exames mostram variações nos glóbulos brancos nunca vistas antes, uma espécie de reprogramação do sistema de defesa do corpo. Essa característica é o que torna a doença praticamente invisível. Por não se encaixar em padrões clínicos conhecidos, muitos hospitais tratam os pacientes como casos comuns de virose, mas a diferença é que quando piora, piora rápido. E o que mais chama a atenção é que a taxa de transmissão parece ser maior durante o período em que o portador ainda se sente bem, o que significa que o vírus se espalha antes mesmo dos sintomas aparecerem. Toda a grande peste da história veio acompanhada de uma pergunta: de onde isso veio? Com essa nova doença, a resposta é ainda mais nebulosa. Há quem diga que tudo começou com um vazamento de laboratório. Outros apontam para mutações naturais causadas pelo desequilíbrio ambiental. E há também quem acredite que estamos diante de algo totalmente novo, nascido da combinação de múltiplos patógenos em ambientes urbanos superlotados. Investigações independentes apontam para locais específicos onde experimentos com vírus altamente resistentes eram conduzidos sob protocolos de segurança duvidosos. É sabido que em várias partes do mundo há centros de pesquisa que manipulam agentes biológicos para criar vacinas mais eficazes, mas basta uma falha mínima para que algo escape. E o pior é que isso já aconteceu antes. O passado está repleto de exemplos em que erros de laboratório desencadearam surtos não intencionais. Por outro lado, há uma hipótese ainda mais preocupante: a de que esse novo agente não é um acidente, mas um teste. Um teste para medir resposta global, capacidade de rastreio e controle social em situações de pânico. Essa teoria, ainda que controversa, ganha força toda vez que informações sobre o assunto são censuradas ou apagadas das redes. Afinal, se fosse uma gripe, por que esconder tanto? Enquanto a população vive sua rotina normalmente, os governos já estão se movendo nos bastidores. Licitações emergenciais para a compra de antivirais, treinamentos discretos em hospitais e movimentações incomuns em fronteiras são sinais de que algo grande está sendo preparado. Isso acontece sempre antes de uma crise sanitária ser reconhecida oficialmente. A estratégia é simples: preparar primeiro, informar depois. O problema é que nesse intervalo, a verdade é ocultada. Relatórios confidenciais mostram que há ordens diretas para evitar o uso da palavra epidemia em comunicados oficiais. Médicos são orientados a registrar casos como síndromes respiratórias não especificadas, e jornalistas que tentam investigar o assunto enfrentam obstáculos e ameaças. Essa censura seletiva cria um cenário perigoso, porque impede a população de se proteger a tempo. O silêncio, nesse caso, é mais letal do que o próprio vírus. Quando o público descobre o que realmente está acontecendo, o ciclo de contaminação já está fora de controle. A verdade é que a nova peste já está em circulação, só falta o mundo perceber. E o pior é que quando finalmente derem nome a ela, será o nome do medo. Nos últimos anos, o mundo tem presenciado o reaparecimento de doenças que já haviam sido consideradas erradicadas. Casos de sarampo, tuberculose e até poliomielite começaram a surgir em lugares onde, há décadas, não se via nenhum registro. Mas o que poucos sabem é que isso não está acontecendo por acaso. Enquanto a atenção global se volta para pandemias e vacinas modernas, essas doenças antigas estão encontrando terreno fértil para voltar, graças à queda na imunização, à mutação de vírus antigos e à fragilidade do sistema de saúde em várias partes do mundo. A combinação perfeita para um desastre biológico silencioso. E o mais assustador: muitas dessas novas cepas não respondem mais aos mesmos tratamentos de antes, tornando-as mais resistentes e perigosas do que nunca.
A medicina moderna tenta acompanhar o ritmo, mas há um limite para o que pode ser controlado quando o próprio ambiente e as populações humanas estão se tornando incubadoras de mutações. Em locais densamente povoados e sem saneamento básico adequado, basta um único portador para desencadear um surto. E como a mobilidade global é maior do que em qualquer outro período da história, o que começa em um pequeno vilarejo pode, em questão de dias, atravessar oceanos e se espalhar por continentes inteiros. Essa é a realidade da nova era das doenças, onde o passado e o futuro se misturam em uma guerra invisível que poucos estão percebendo. Enquanto governos discutem políticas e economias, o verdadeiro inimigo está agindo em silêncio. Ele não precisa de armas, não precisa de exércitos, nem de líderes. Tudo o que ele precisa é de um corpo humano. Essa é a nova peste e ela está sendo alimentada pela própria negligência das sociedades modernas. O retorno das doenças antigas é um sinal de que o equilíbrio foi rompido. E estamos entrando em uma era onde a biologia se torna a nova arma de destruição em massa. O que mais preocupa os cientistas atualmente não é apenas a volta das doenças antigas, mas a velocidade absurda com que os vírus modernos estão mutando. Isso acontece porque os micro-organismos se adaptam a cada barreira que criamos. Quando um antibiótico ou antiviral é desenvolvido, o vírus rapidamente aprende a contornar a defesa. Essa corrida biológica está fora de controle. É como uma guerra entre a ciência e a natureza, onde cada descoberta humana é respondida com uma mutação ainda mais inteligente e letal. Essas mutações têm sido observadas em diferentes partes do mundo e o mais intrigante é que muitas delas surgem de forma simultânea, como se algo estivesse acelerando o processo evolutivo desses micro-organismos. Alguns pesquisadores apontam que a interferência humana, através de vacinas, remédios experimentais e manipulações genéticas, pode estar contribuindo para esse avanço biológico desordenado. Outros acreditam que a natureza, em sua sabedoria, está reagindo à sobrecarga de poluição e destruição ambiental que a humanidade vem causando. Seja qual for a causa, o fato é que a biologia entrou em uma era de instabilidade sem precedentes. E o mais alarmante é que muitas dessas novas variantes já estão entre nós, mas os governos evitam divulgar por medo do pânico. Enquanto isso, hospitais recebem pacientes com sintomas que não se encaixam em diagnósticos conhecidos, e os laboratórios tentam entender o que está acontecendo. É a prova viva de que estamos perdendo o controle. E quando o controle se perde no campo biológico, o resultado sempre é o mesmo: caos. Em meio a esse cenário de incerteza, surge outro elemento ainda mais perigoso: a manipulação do medo. Empresas farmacêuticas e meios de comunicação entenderam que o pânico é uma das ferramentas mais poderosas para o controle social e financeiro. A cada nova doença divulgada, bilhões de dólares giram em torno de remédios, vacinas e campanhas de emergência. O medo se tornou um produto, e quanto mais as pessoas temem, mais lucro é gerado. Essa indústria silenciosa opera de forma estratégica. Primeiro, cria-se o alerta. Depois, a histeria coletiva. Em seguida, vem a promessa de uma solução milagrosa, sempre acompanhada de um preço alto, seja em dinheiro ou em liberdade. Muitos não percebem, mas o medo molda comportamentos, altera decisões políticas e até redefine economias inteiras. E quando a população está em pânico, ela aceita qualquer coisa. Aceita restrições, aceita vigilância e, o mais perigoso de tudo, aceita entregar sua autonomia em troca de uma sensação temporária de segurança. Por trás de cada manchete alarmante e cada conferência de emergência, existe uma teia de interesses que vai muito além da saúde pública. É uma guerra psicológica travada dentro das telas e dos corações das pessoas. A nova peste, no fim, não está apenas nos vírus biológicos, mas no próprio medo que contamina a mente das massas. Imagine um mundo onde as doenças não são apenas acidentes naturais, mas ferramentas de controle. Um cenário onde surtos são estrategicamente planejados para reduzir populações, desestabilizar economias e consolidar o poder de poucos. Talvez pareça uma teoria conspiratória.
mas documentos históricos e projetos militares do passado mostram que o uso de agentes biológicos como arma não é novidade. O que mudou é o nível de sofisticação com que isso é feito hoje. Com os avanços da engenharia genética, é possível alterar um vírus para atacar grupos específicos, com base em padrões genéticos e até raciais. Essa realidade, antes vista apenas em filmes de ficção, agora é uma possibilidade real. Alguns especialistas alertam que a manipulação de DNA e o acesso aberto a bancos genéticos globais podem estar abrindo caminho para um novo tipo de guerra, silenciosa, invisível e impossível de se rastrear. Uma guerra onde o inimigo não precisa de armas, não precisa de exércitos, nem de líderes. Tudo o que ele precisa é de um corpo humano. Essa é a nova peste, e ela está sendo alimentada pela própria negligência das sociedades modernas. O controle biológico das populações é o ápice do poder, pois atinge diretamente o corpo humano, a base da existência. E quando se domina o corpo, domina-se a mente, e, por consequência, a sociedade inteira. Essa é a nova forma de dominação global, onde cada célula pode se tornar uma arma e cada organismo um alvo em potencial. O que muitos não entendem é que toda essa situação já está levando o planeta a um colapso sanitário. O sistema de saúde mundial, mesmo nos países mais ricos, está à beira do limite. Faltam leitos, medicamentos e profissionais. As emergências estão sobrecarregadas e as novas doenças chegam mais rápido do que a ciência consegue reagir. É um efeito dominó inevitável. Uma doença gera pânico, o pânico gera desordem e a desordem abre espaço para o colapso total. Nos países mais pobres, a situação é ainda pior. A ausência de infraestrutura e a negligência das autoridades transformam pequenas infecções em epidemias. E o mais grave é que, diante de uma nova peste global, não há como conter o avanço. As fronteiras não significam mais nada quando se trata de vírus e bactérias. O ar, a água e até os animais se tornam vetores. Quando a estrutura médica falha, as pessoas buscam alternativas. É aí que surgem as curas falsas, os remédios milagrosos e as crenças perigosas. E enquanto todos tentam sobreviver de alguma forma, a verdadeira questão permanece. Será que essa nova peste é apenas um evento biológico ou o primeiro passo para algo muito maior? O mundo está à beira de uma nova era, onde o perigo não é apenas visível, mas microscópico. Uma ameaça que se espalha pelo ar, pelas telas e até pelas decisões políticas. E a verdade é que ninguém está realmente preparado. A nova peste já está entre nós, e talvez o pior sintoma seja a indiferença. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra alerta. Essa palavra mostra que você está desperto e entende que o mundo nunca mais será o mesmo. E se quiser continuar abrindo os olhos para o que está realmente acontecendo, assista agora aos 2 vídeos que estão aparecendo na tela. Eles vão te mostrar o que ninguém mais está tendo coragem de dizer.